Eu fico pensando, Yo me quedo pensando, imaginando Pedro, pescador, pescador, que conhecia o mar, que conocía el mar, que conhecia as tormentas, que conocía las tormentas, já estava com muito medo. ya estaba con mucho miedo. Isso quer dizer que não era uma chuva qualquer, Y es que pasa que eso no era una lluvia cualquiera, mas que era muito forte. sino que era muy fuerte. Vê um homem caminhando sobre as águas, Ve a un hombre caminar sobre las aguas, quase infarta de medo. casi se infartan del miedo. O homem fala, El hombre le habla, ele grita do outro lado, él le contesta del otro lado, e o homem manda, vem. y el hombre le dice, ven. Pedro deveria ter ficado assim, vou ou não vou? Pero se habrá quedado, voy o no voy, Porque o mar estava agitado, porque el mar está agitado. mas eu gritei. Pero yo grité, E o homem mandou eu vir. y el hombre me contestó y me dijo que vaya. Pedro deve ter ficado Pero habrá dicho, oh Señor. para ver se funcionava. Pedro habrá probado y para saber si funcionaba verdaderamente. Botava o pé e voltava. Ponía un pie y volvía, Até se sentir seguro hasta sentirse seguro e caminhar sobre as águas. y caminar sobre las aguas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Você imagina se você hoje pudesse caminhar sobre as águas? Vos imaginás si vos pudieras caminar ahora sobre las aguas, O seu sentimento, tu sentimiento, a sua alegria, tu alegría, dançaria sobre as águas. caminar sobre las aguas. Mas, de repente, Pero de repente, Pedro não olhava mais pelo milagre que estava acontecendo, Pedro ya no estaba viendo el milagro que estaba sucediendo, mas olhou para o lado sino que miraba hacia un lado e viu as ondas que eram muito grandes. y vio las olas que eran muy grandes. Pedro não olhou para Jesus, Pedro no le miró a Jesús, Pedro olhou para os problemas, sino que él miró los problemas. Pedro olhou para as suas dificuldades, Pedro puso su corazón en las dificultades. Pedro olhou para os seus medos. Él miró para sus miedos. E o que aconteceu com Pedro? ¿Y qué sucedió con Pedro? Começou a afundar. Comenzó a hundirse. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, mais cedo ou mais tarde, más tarde o más temprano, nós vamos começar a afundar. nosotros vamos a empezar a hundirnos. Quando uma situação difícil chega na nossa casa Cuando una situación difícil llega a nuestra casa e nós tiramos os olhos de Jesus, y nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, pouco a pouco, poco a poco, nós vamos afundando. nosotros nos vamos a ir hundiendo. Nós começamos a olhar as ondas, Si nosotros empezamos a mirar las ondas começamos a olhar a tempestade y empezamos a mirar la tempestad, e vamos esquecendo nos vamos olvidando que foi Jesus que deu a ordem que fue Jesús quien dio la orden para que nós caminhássemos sobre o mar. para que nosotros camináramos sobre el mar. Era Deus, Era Dios, era o Filho de Deus, era el Hijo de Dios. mas Pedro preferiu olhar para as ondas. Pero Pedro prefirió mirar las olas. Eu não sei você, Yo no sé si vos, mas muitas vezes pero muchas veces eu acabo preferindo yo acabo prefiriendo olhar para as ondas, ver las olas, olhar para os meus medos mirar mis miedos e começo a afundar. y me comienzo a hundir. Jesus olha aquela situação de Pedro Jesús ve esa situación de Pedro. e eu penso que o coração de Jesus deve ter doído, Y yo creo que el corazón de Jesús, que a Jesús le habrá dolido el corazón. porque Jesus era homem, Porque Jesús era hombre, era Deus e homem, era Dios y hombre. era um amigo seu Era su amigo que não estava confiando nele, y no estaba confiando en él. mas Jesus espera Pero en la desesperación, uma atitude de Pedro. en la actitud de Pedro, Até o momento que Pedro grita: Senhor, salva-me. hasta que Pedro gritó, Señor, sálvame. E Jesus vai até o seu encontro prontamente, Y Jesús va hasta su encuentro rápidamente, pega a sua mão, le toma la mano, levanta das águas lo levanta de las aguas e diz para Pedro: homem de pouca y fé. le dice a Pedro, hombre de poca fe. E coloca Pedro no barco. Y lo pone a Pedro en el barco. Quantas vezes Jesus já não fez isso com a gente? ¿Cuántas veces Jesús ya hizo eso con nosotros? Nos chama a caminhar sobre as águas. Nos llama a caminar sobre las aguas. Nós começamos a caminhar sobre as Y águas. nosotros comenzamos a caminar sobre Nós las vemos aguas. os milagres começarem a acontecer nas nossas vidas. Nosotros empezamos a ver los milagros que suceden en nuestra vida. A doença começa a melhorar. La enfermedad comienza a mejorar A situação financeira começa a melhorar. y
Inclusive la situación financiera comienza a mejorar, Mas de repente, pero de repente eu me lembro me recuerdo, que há aquela conta para pagar. me acuerdo, aquella cuenta me quedó por pagar. Eu me lembro que outra pessoa também tinha melhorado da doença, Me acuerdo que otra persona también empezó a mejorar con su enfermedad, mas veio a morrer. Mas veio a morrer. pero vino a morir, pero murió. Sim. E eu começo a olhar para as ondas Entonces yo comienzo a mirar las ondas e começo a afundar. y me comienzo a hundir. Então grito: Entonces grito, salva-me, Senhor. sálvame, Señor. E Deus, com toda a paciência, Y Dios con toda la paciencia vai lá e nos tira, va y me levanta, mas nos corrige. pero nos corrige. Homem de pouca fé. Hombre de poca fe. O maior problema de Pedro El mayor problema de Pedro era o seu medo. era su miedo. O medo é um sinal concreto El miedo es señal concreto de que nós não confiamos em alguém. de que nosotros no confiamos en Dios. Nós falamos sobre isso de manhã. Nosotros ya hablamos de eso en la mañana. E quando nós temos medo de algo, Que cuando nosotros tenemos miedo de algo, nós não confiamos que naquela situação. nosotros no confiamos en aquella situación, Nós não confiamos em quem está perto de nós. no confiamos en que Jesús está cerca de nosotros. Quando o medo bate no nosso coração, Cuando el miedo invade nuestro corazón, é um sinal concreto de que nós não estamos confiando tanto em Deus. es un signo concreto de que nosotros no estamos confiando lo suficiente en Dios. O medo faz com que nós vejamos o mundo de uma maneira totalmente diferente. El miedo hace que nosotros veamos el mundo de una manera totalmente diferente. E o que era simples Y que lo que era simple fica muito complicado. se vuelve muy complicado. O que era fácil Lo que era fácil fica muito difícil.